Vamos chamar com o Misael Mainetti, que está acompanhando um bastidor, uma agenda do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e teve uma manifestação, uma fala polêmica do prefeito de São Paulo. O Misael já está em tela comigo. Se puder, Misael, seja bem-vindo, ótima noite a você. Conta pra gente o que é que disse o prefeito de São Paulo em relação a Fernando Haddad. Já tem um spoiler no nosso GC, mas para quem está na rádio, você vai trazer em primeira mão. Bora lá então, Caniato. Muito boa noite para você, para todo mundo que acompanha os Pingos nos Is. Abre aspas, vai tomar um pau danado, fecha aspas, foi o que disse o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, quando eu questionei ele agora há pouco sobre a possibilidade de Fernando Haddad, ministro da Fazenda pelo PT, aparecer como um candidato ao governo de São Paulo para enfrentar Tarcísio de Freitas do Republicanos. Embora muito bem avaliado para o Senado, existe nos bastidores fontes que afirmam que o presidente Lula estaria sim fazendo pressão tentando convencer Fernando Haddad a tentar o governo de São Paulo. Vamos ouvir rapidamente o que disse Ricardo Nunes do MDB. Acompanhe. De jeito nenhum, vai tomar um pau danado. Esse foi o fim da coletiva de imprensa que a gente fez agora há pouco em um evento no Sindicato dos Transportes aqui em São Paulo, que Ricardo Nunes participou. E ainda sobre as eleições, também questionamos Ricardo Nunes sobre essa vaga para vice-governador. Afinal, com quem fica essa vaga? E aí a gente já sabe que na jogada estão André do Prado, ele que é do PL, também presidente da Alesp, e Felício Ramute, que já é o atual vice-governador. Tarcísio de Freitas, ou melhor, Ricardo Nunes disse o seguinte, ele falou desses dois nomes que são os principais nomes nesse jogo político, deu a entender que ele continua, portanto, na prefeitura e também disse que ele vai falar amém para o que Tarcísio de Freitas disser, ou seja, o que Tarcísio de Freitas decidir, está decidido. A gente questionou também da visita de Baleia Rossi, que é presidente da sigla, né, do MDB, ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e aí ele também deu aquela resposta que conversa, né, com tudo, dizendo que o que o MDB decidir também está decidido, ou seja, é uma resposta que caminha para as duas direções, mas a gente sabe que ele é um aliado de Tarcísio de Freitas. Portanto, acabamos aí a sexta-feira com essa declaração de Ricardo Nunes em relação a Fernando Haddad, dizendo que ele vai tomar um pau danado se ele tentar concorrer com o Tarcísio de Freitas do Republicanos, que é um nome, né, que tem uma musculatura política, é um nome muito forte já para tentar a reeleição ao Palácio dos Bandeirantes. E a gente vai seguir acompanhando essas eleições. E o jornalismo é ansioso, né, Caniato? Para a gente já começou. Pois é, eu conversei com um parlamentar do Republicanos, viu, Misael? Poderia ser uma outra aspas. Ele disse, bom, se o Haddad tentar o governo de São Paulo, ele será bivice. Lembrando da outra disputa em 22, né? Que a Haddad também não conseguiu performar muito bem e perdeu para Tarcísio de Freitas. Então seria duas vezes vice nessa disputa ao governo do estado. Obrigado, Misael. Grande abraço a você. A gente segue em contato. Passar para os nossos comentaristas, o Luiz Felipe Dávila acompanha de perto. Inclusive os institutos de pesquisa colocam o Dávila em vários levantamentos, vários cenários, né, Dávila? O que achou do diagnóstico do prefeito de São Paulo sobre a possibilidade de Fernando Haddad disputar o governo do estado? Segundo Nunes, vou abrir aspas, Haddad tomaria um pau, ou seja, perderia para Tarcísio de Freitas. Dávila. Eu concordo integralmente com a avaliação do prefeito Ricardo Nunes. Agora, Caniato, vamos entender um pouco este cabo de guerra de Haddad com Lula sobre o governo do estado de São Paulo. Provavelmente o presidente Lula está tentando convencer Haddad, sim, você vai perder a eleição em São Paulo, mas eu preciso de uma pessoa como você para dar palanque, não só à eleição presidencial, mas para ajudar a eleger a bancada de deputados do PT e, quem sabe, até uma vaga para o Senado. Então,
o Lula está pensando no efeito e a importância de São Paulo de ter uma candidatura competitiva para poder fazer bancada de deputado federal e, quem sabe, eleger uma das vagas do Senado. E Haddad provavelmente deve estar argumentando: mas, presidente, eu já perdi 3 eleições, você quer que eu perca a 4ª eleição? Fala, mas essa é a sua missão, é o sacrifício que você tem que fazer em nome da causa, em nome do PT, em nome do partido e em nome da candidatura presidencial. Esta é a discussão que deve estar sendo travada. E aí Haddad deve falar, mas não dá para arrumar uma outra pessoa para fazer esse sacrifício? Ele fala, outra pessoa não tem o seu peso, não tem a sua importância. Afinal de contas, você já disputou a eleição, foi prefeito de São Paulo, você perdeu pro Tarcísio a última eleição, mas foi um candidato competitivo. Então, essa é a grande batalha do PT. Mandar Haddad para o sacrifício a fim de ajudar o PT a dar um palanque para o presidente Lula em São Paulo e eleger a bancada de deputado federal e, quiçá, uma vaga para o Senado. Pois é, e nessa nós falávamos há alguns programas, nessa quem pode se dar bem é Márcio França, porque quem quer, de fato, disputar o governo é o Márcio França, porque Alckmin não quer passar por essa. Haddad, então, quer passar longe dessa disputa. Márcio França está afim, está muito afim. Numa dessas vai que, né, Dávila? Pode ser. Aliás, Márcio França já se colocou à disposição. O problema é ver se Lula acha que Márcio França será competitivo o suficiente para ajudar o PT. Não é ajudar o PSB, é o PT eleger deputado. E aí é que começa a dificuldade do nome de Márcio França. Exatamente. Márcio França ajudaria muito o PSB, né? O palanque do PSB, inclusive elegendo deputados federais. Você, Mota, muitas disputas de bastidores, avaliações e o entendimento dentro do PT de que Fernando Haddad seria um nome forte, ainda que lá atrás nas pesquisas ou que indique que não teria força, musculatura para ganhar de Tarcísio, mas poderia ajudar no projeto de vitória de vários parlamentares para a Câmara dos Deputados. E é o projeto coletivo que importa, Caniato. E essa é uma grande diferença, uma das grandes diferenças entre a esquerda e a direita. Na esquerda tem sempre um grande líder que manda e todo mundo obedece. A esquerda abraça os seus ativistas. O ativista, o político de esquerda, ele tem isso como profissão 24 horas por dia. Então, o que é você perder uma eleição, 2 eleições ou 3 eleições, se a sua vida toda está esquematizada pelos amigos do partido? Pense nisso. Você nunca vai ficar no abandono, você nunca vai ficar no sereno, sempre vai ter um cargo para você, um ministério, uma assessoria, ou mesmo uma campanha política. Uma campanha política movimenta muito dinheiro, não menosprezem isso. Então, o que a gente está vendo aí é a rotina da política pela política. Não faz diferença as ideias, não se trata do projeto, o eleitor não representa nada. O que importa é você fazer uma campanha em nome do coletivo para manter esse projeto de poder sempre vivo. Você, Bruno Musa, as articulações na política paulista e o entendimento dentro do Partido dos Trabalhadores, né? Leia-se presidente Lula, de que só um nome seria capaz de avançar com essa agenda que indica a necessidade de vitória de muitos parlamentares. E essa figura que daria palanque a Lula seria Fernando Haddad. Só que Haddad não está afim de mais uma derrota no currículo. Eu acho que parece bem óbvio que seria uma derrota clara mais uma vez, né? Mas ele teria uma dificuldade, pelo menos, muito grande. Então, primeiro de tudo, eu acho que não faz o menor sentido criar qualquer tipo de problema com a fala do Nunes. Ele, inclusive, falou, deu ali rindo, num tom de brincadeira,
Mas também, de novo, sem o politicamente correto, ele não faltou nem um pouco com respeito e falou o que ele realmente acha, e não apenas ele, porque as pesquisas mostram e que grande parte da população de São Paulo aqui acredita que Fernando Haddad realmente perderia as eleições e teria uma incrível dificuldade para tentar fazer sombra ao que seria o candidato principal à reeleição, que é o Tarcísio, né? Mas, de fato, o PT ele vem perdendo expressão há muito tempo, como eu venho falando. Se nós colocarmos em conta o executivo, que é o que mais aparece, dá a impressão que o PT realmente é um partido ainda predominante no cenário nacional. Mas se analisarmos nas últimas eleições, ele não apenas vem perdendo as eleições estaduais, como também perdendo e muito nas eleições municipais. Salvo engano, aqui o Mota e o Dávila com certeza tem isso muito mais na ponta da língua, mas em São Paulo, salvo engano, eles comandam o quê? 3 cidades, não passa de 4. Acho que tem Mauá, tem mais 2 cidades do interior, salvo engano, são 3 cidades. Tem uma até com um nome difícil, lá, bem pequenininha, que eu nem conhecia, me fugiu agora o nome. Mas, de novo, são pouquíssimas cidades e eles vêm perdendo a importância ou o protagonismo que vinha. Não estou falando que é um partido marginal, no sentido econômico da coisa, né? Mas é um partido que vem perdendo a expressão porque as suas ideias não se adaptaram ao que é o mundo de hoje. Inclusive, quadros dentro do PT vem falando que eles precisam se adaptar e trazer ideias mais avançadas. Então, eu acho que é muito difícil o Fernando Haddad ser esse nome, como você mencionou, que seria, digamos, o Lula nas urnas aqui em São Paulo. Ele pode até ser, mas para as ideias reverberarem e terem sentido para a população paulista, acho muito complicado. Pois é, eu acho que ele performaria melhor até para uma disputa à Prefeitura de São Paulo do que ao Estado, porque no Estado, tirando a capital e o ABC, ele perderia sim, mas com um percentual de muita distância para Tarcísio de Freitas. Mas só a informação jornalística, os 4 municípios que você mencionou, Musa, Matão, Santa Lúcia, Mauá, o único município ali da região do Grande ABC, né? Porque antigamente era o Cinturão Vermelho. Somente políticos do PT comandavam as cidades do Grande ABC. Hoje em dia, a região, só a cidade de Mauá, e aí a outro município que você mencionou, Lucianópolis. Lucianópolis, eu não sei de região de qual cidade, mas depois eu vou me inteirar aqui.